Olá, você sabia que 70% de tudo que você come na sua casa vem da agricultura familiar? Pois é, esse é o tema do Agenda Econômica de hoje, que vai falar do Plano Safra para a agricultura familiar. O governo federal anunciou 28 bilhões e 900 milhões de reais para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, 20% a mais do que na safra passada. Os agricultores de baixa renda terão tratamento diferenciado, com taxas de juros entre 0,5% e 5,5% ao ano. Para os pequenos produtores do semiárido, as taxas serão ainda menores. Elas variam de 0,5% a 4,5% ao ano. Além da liberação dos recursos, o governo anunciou mudanças no seguro-safra e ainda estabeleceu um percentual mínimo de 30% para a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar pela administração pública federal. A medida tem o objetivo de abrir um mercado potencial de 1 bilhão e 300 milhões de reais em todo o país para os pequenos produtores rurais. Para falar do Plano Safra da Agricultura Familiar, o Agenda Econômica trouxe aos nossos estúdios o João Luiz Guadaim, que é diretor de Financiamento e Proteção à Produção da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. João Luiz, o Plano Safra, o dinheiro para o Plano Safra da Agricultura Familiar, melhor dizendo, vem aumentando ao longo dos últimos 20 anos. Na verdade, pelas minhas contas aqui, ele se multiplicou por 13. Hoje, o que está sendo destinado é suficiente para financiar o pequeno agricultor? Sim, é suficiente e todos os agricultores familiares que já trabalham com o crédito, que conhecem financiamento rural, que conhecem banco e especialmente têm assistência técnica, têm crédito hoje. Não há nenhum agricultor familiar apto a tomar crédito sem financiamento. O que existe ainda em muitos locais é uma dificuldade dos agricultores entenderem como é que funciona o crédito, né? Por várias razões, o Pronaf está completando agora, nesse ano, 20 anos, né? É um programa novo e faz bem, é importante registrar que boa parte dos agricultores familiares, antes do Pronaf, cerca de 65% dos que tomam crédito hoje, não tomavam crédito antes. Então, existe uma falta de conhecimento, de entendimento, de educação financeira mesmo, né? De como funciona, então, essa mecânica, né? Mas todos aqueles que têm capacidade de pagar, garantias a oferecer ao banco, que são produtivos, vendem para fora, além da subsistência, também vendem excedentes, né? Abastecem os brasileiros, como você falou no início, né? Esses têm crédito hoje no Brasil. Não há risco de ninguém chegar no banco e receber do gerente a resposta de que não tem dinheiro na carteira para financiar lá a compra de uma pequena máquina, a compra de sementes. Não há esse risco? Não há risco. Eventualmente, aqui e ali, como nós temos hoje quase 5 mil agências operando com o Pronaf no Brasil, de vários agentes financeiros, e acontece, semana passada aconteceu em alguns municípios aqui de Goiás. Por alguma razão, algumas agências de um dos bancos alegou que não tinha dinheiro, começando a safra e dizendo, olha, faltou dinheiro, né? Então, como nós trabalhamos com muitas fontes, com muitos agentes financeiros, em alguma situação esse problema de fato existe. E é possível que hoje, agora, enquanto a gente está falando aqui, alguém esteja dizendo lá, não, isso não é verdade. Mas, no geral, veja, nós realizamos 2 milhões de contratos por ano em média, né? Então, todos aqueles que têm demanda, capacidade de pagar, estão tendo crédito. E crédito é um bom diálogo. Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguém, né? Preciso que alguém me dê dinheiro especialmente, eu preciso saber dialogar. E a melhor forma que o agricultor tem é saber se aproximar do banco. Hoje, os agentes financeiros, sem exceção, sabem trabalhar com a agricultura familiar. No começo do programa, eu estou nele desde o início, lá em 95, 96, muitos bancos não conheciam a agricultura familiar e não acreditavam no agricultor familiar. Tinham medo, tem muito risco, não vão pagar, vão dar calote, são maus pagadores, né? Ao contrário. Hoje os bancos procuram a agricultura familiar, tem no agricultor familiar um cliente importante, e aliás, que hoje já usa outros serviços financeiros, né? Que os bancos oferecem, e isso facilitou muito o financiamento.
Mas aqui e ali pode ter alguma situação de dificuldade. Nessa situação, o agricultor precisa procurar apoio. Primeiro, o diálogo com a agência, né, com o gerente, com o pessoal da agência. Segundo, o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E depois o apoio da assistência técnica e extensão rural. Se tudo isso não funcionar, eles podem procurar a superintendência do banco, o telefone franqueado do Banco Central e fazer denúncia contra aquela agência. O MDA está à disposição. Nós, eventualmente, no começo do programa, nós recebíamos muitas reclamações, quase que uma média de 3 reclamações por dia. Hoje nós recebemos uma por mês. Né? Então, o grau de interação entre agricultor e banco é grande hoje. O que você está me dizendo é que pode até ter problema, mas o maior drama é que o agente financeiro está bastante profissionalizado, mas o pequeno agricultor ainda precisa entender um pouquinho mais o sistema. Exatamente. O processo de educação financeira é complicado, né? A gente mesmo, às vezes, não sabe administrar direito o dinheiro da gente, imagina, né? Então, um agricultor que compra alguma coisa no comércio, né, e por alguma dificuldade deixou de pagar, ele perde o crédito. Perde o crédito naquela casa comercial, perde crédito nos agentes financeiros. Então, uma das dificuldades que os agricultores têm é de entenderem isso, né? Hoje, todos os sistemas estão interligados, as informações, os bancos, as casas comerciais, as empresas de telefonia, a empresa de energia elétrica, né? Quando alguém deixa de pagar algum compromisso, isso afeta toda a vida financeira dele. A outra situação que muitos agricultores ainda não têm uma boa informação e tal, é importante poupar para pagar, quer dizer, produzir, obter renda, reservar o dinheiro para os compromissos, que não são exclusivamente do crédito rural, né? Ele precisa melhorar a geladeira que ele tem em casa, né? Então, fazer poupança, ter a noção de que para obter determinados bens é preciso primeiro ter o recurso, poupar o recurso, essa é uma ação importante. Isso é capacitação também, né? É muito de capacitação, de informação. Hoje, os meios de comunicação e a TV Senado se incluem nisso, porque os agricultores assistem, né? Hoje, com a TV a cabo, o pessoal ouve e vê bastante, né? Melhorou muito a informação, mas ainda é preciso que trabalhemos mais. São poucos os programas ao alcance dos agricultores familiares que fazem educação financeira. Nós precisamos ampliar o conhecimento da população em geral, particularmente da agricultura familiar, de quais são os mecanismos de obtenção, de manutenção do crédito, não só do crédito rural, mas do crédito em geral. Bom, eu tenho aqui uma crítica que eu vi do Movimento Nacional das Mulheres Camponesas, que diz que ainda tem dificuldade de acesso ao crédito rural, principalmente para os pequenos. A presidente do movimento, a Rosângela Piovisani, diz que dos 4 milhões de campesinos, somente 1 milhão conseguem acessar o crédito, que o dinheiro não chega para os pequenos. Como é que é isso? Os números que a Rosângela deu procedem em parte. Nós temos hoje 2.600.000 estabelecimentos da agricultura familiar com crédito. Nós temos 4,3 milhões de estabelecimentos no Brasil, né, de unidades familiares de produção, e mais de metade já tomam o crédito rural do Pronaf, né? Agora, esse contingente que ainda não toma crédito, tem várias razões para isso, né? Algumas delas dizem respeito a, eventualmente, problema de garantia. Os agricultores que não têm o título da terra, que não têm a escritura, né, obtêm crédito, mas de tamanho pequeno, né? Nós temos um microcrédito, o Pronaf Grupo B, microcrédito produtivo rural, que só na região Nordeste, através do Banco do Nordeste, tem 950.000 famílias beneficiadas, né? Para estes, o risco é do governo. O governo disse, olha, você não precisa oferecer garantias, eu garanto o financiamento, né? E mesmo assim, com o governo assumindo o risco, a inadimplência é em torno de 3,5%. Quer dizer, os pobres pagam, né? Agora, existe um contingente que não estão no Grupo B, que tem agricultores de uma renda mais alta, que por alguma razão, que um pouco eu já falei, né? A dificuldade de comprovar que é proprietário, que gera renda, algumas situações, alguns investimentos, e aí as mulheres infelizmente se incluem nisso, né? Quando o marido toma crédito, em geral é o marido que toma o crédito no meio rural, e fica inadimplente, a esposa perde a condição de obter crédito também.
Então, são situações muito particulares que criam dificuldades, mas os números são muito diferentes desses. Nós temos em torno de 50% dos agricultores familiares brasileiros, até um pouco mais do que isso, já acessando o crédito rural. De qualquer maneira, é importante trazer esse pessoal que não está conseguindo crédito para dentro do sistema, né? E a gente estava falando agora há pouco da inexistência ou do pequeno número de programas de capacitação desse pessoal. O governo pensa em trabalhar um pouco mais isso? Isso é uma boa pergunta, viu? Nós temos um programa de assistência técnica e extensão rural que chega hoje a quase 1,5 milhão de famílias, né? Mas se eu disse que temos 2.600.000 com crédito rural, nós temos um contingente grande que acessa o crédito e não tem acesso à assistência técnica e extensão rural, né? Então, ampliar o programa de informação, de capacitação, porque a assistência técnica trabalha a questão financeira, mas trabalha também a questão da gestão da propriedade, como um todo. Como utilizar melhor o solo, a água, a mão de obra, os recursos que ele possui, os animais, as máquinas, né? Mas aquela questão de gestão, de administração fica um pouco de lado. Não, se trabalha também. O problema está, boa parte dos técnicos já conhece muito de crédito, de educação financeira, de gestão, fazem essa informação. Nem todos têm esse preparo também. Essa é uma das deficiências que o ensino, tanto do ensino médio agrícola, né, quanto o ensino superior, os profissionais das ciências agrárias se voltam muito à produção agrícola, à produção mesmo, né, e tem menos afeição. Parece que gostam menos de lidar com banco, com crédito, com juro, com poupança, com educação financeira, né? Isso acaba prejudicando o desempenho deles como extensionista, como orientadores dos agricultores e acaba prejudicando os agricultores. O outro aspecto que, infelizmente, nós não chegamos a boa parte da agricultura familiar brasileira ainda com informação em quantidade e qualidade adequada, né? Que eles merecem. Deixa eu tocar um ponto que você falou aqui, que era a questão das mulheres. Vamos falar da questão de gênero. Há uma preocupação de se alargar o universo feminino nas pessoas que contraem esse tipo de crédito. Como é que é esse trabalho? Existe uma preocupação desse tipo? Parece que você trabalha no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje é um ponto central do ministro Patrus Ananias. Nós temos trabalhado muito essa questão, nosso secretário Nauro Ruano, da Secretaria da Agricultura Familiar, tem focado muito isso. A preocupação é de que ampliemos o número de mulheres com crédito. Hoje, no Pronaf, 27% das operações de crédito já são feitas para mulheres. É um dos programas em que a questão de gênero está melhor contemplada. A nossa meta para esses 4 anos de administração do ministro Patrus é de que cheguemos a pelo menos 30%. E em alguns programas, eu falei antes do microcrédito produtivo rural do Grupo B, do Banco do Nordeste. No Banco do Nordeste, nós já temos hoje 51% das mulheres tomando crédito, do total de crédito destinado a mulheres, né? O que impede que avancemos mais? Bom, antes disso, as mulheres são melhor pagadoras, são mais responsáveis do que os homens. É duro a gente dizer isso, né? 2 homens conversando. Mas é uma realidade. É a realidade. No campo, isso é uma realidade muito presente. Os impedimentos, muitas vezes, como é o homem que negocia, que vai para a cidade, que trata com o banco, trata com assistência técnica, que vai ao sindicato, ele quase sempre providencia. Então, temos um problema importante ainda de relação entre as pessoas no casal, nas famílias, né? O outro aspecto que algumas agências financeiras, aí a crítica procede, né? Pelo hábito, pela habitualidade de fazer o crédito para o homem, eles resistem a também contemplar as necessidades da mulher. Agora, é preciso dizer que o Pronaf é um programa da agricultura familiar, da unidade familiar de produção. Então, esses 2.600.000 estabelecimentos com crédito, né, tanto a mulher quanto os filhos, a jovem, o jovem, né, as pessoas agregadas à família, todas elas estão sendo beneficiadas no crédito, né? Mesmo assim, há um esforço no sentido de se ampliar as tomadoras de crédito, né? Nós começamos o Pronaf no primeiro ano, em 96, era praticamente traço, né? 1%, coisa assim, de mulheres tomando crédito, né? Hoje nós estamos com 27, chegaremos a 30. Já é um bom número. É um avanço, é um avanço. João Luiz Guadagnino, nós vamos fazer uma pequena pausa na agenda econômica. No próximo bloco, a gente volta para falar um pouquinho mais da importância desse programa e do que ele significa para o nosso país, a nossa mesa. A agenda econômica volta daqui a pouco.